Fala galera do Bonizante, siga só. Hoje estou aqui com o Caio Capitani, dentista dos atletas, especialista em odontologia do esporte. Hoje eu vim até aqui, até Santos. Vamos te ver, viu, cara? Vamos te ver aqui. Você já deu uma volta comigo, me mostrou Santos aqui. E aí, Caio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer te receber. Obrigado por esse vídeo aí, que eu acho que vai ser de grande valor, grande importância para quem estiver assistindo. Galera, saí de São Paulo, vim até Santos para fazer um protetor bucal de primeira, profissional, especial para o meu caso, né, para quem está jogando, principalmente galera que está jogando futebol americano, que joga rugby, para quem está fazendo esporte de colisão. O protetor bucal tem uma importância gigantesca, né, para a manutenção da sua segurança. Essa é a grande verdade, né? O protetor bucal, na verdade, quando você leva em conta a parte de proteção mesmo, o que os atletas hoje eles não sabem é que você, como jogador de rugby ou um outro atleta jogador de futebol tradicional, nosso futebol brasileiro, soccer, existem demandas diferentes. Então o protetor bucal ele não é igual. Um atleta de rugby que me procura fazer um protetor bucal, ele não vai fazer um protetor bucal igual a um atleta de futebol, ou um lutador de jiu-jitsu, ou um lutador de MMA. Então existem diversas diferenças, diversas especificidades técnicas, tanto não só da modalidade, né, como técnicas até mesmo do próprio cirurgião dentista de realizar esse tipo de proteção. Né? Nesse nosso caso, uma coisa específica para o rugby, como aqui vai ser o procedimento? O rugby, ele na verdade é muito parecido com outros esportes que tem um contato muito forte, né? Por exemplo, vou levar em conta do boxe, por exemplo, ou MMA. Só que existe uma grande diferença, no rugby existe uma mobilidade muito, diferente a mobilidade. E o protetor bucal realizado no cirurgião dentista, você consegue beber água, você consegue falar adequadamente, não atrapalha a tua respiração. Então, fora a proteção que ela é absurdamente maior, né, quando você faz com um cirurgião dentista. E por que ela é maior? Porque o material não é o mesmo material que você vai encontrar na loja. As lojas hoje disponibilizam materiais que não são feitos e testados por laboratórios para dissipar impacto, né? Então hoje você também faz protetores específicos para diversas modalidades. Então, por exemplo, o rugby que você pratica é muito parecido com o impacto que você leva, por exemplo, em algumas modalidades de luta. Mas por que não é o mesmo protetor bucal, se você for pensar em impacto? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que te proteger, Lucas, eu preciso fazer com que você use um protetor que proteja e que te proporcione uma boa mobilidade durante o jogo. Exato. O boxeador ele não precisa correr nem se comunicar. Então o protetor dele não precisa proporcionar esse tipo de qualidade, esse tipo de característica, né? E a gente está sempre se falando ali no jogo, né? Exatamente. O rugby também, você precisa ter um protetor que tanto que proteja, que nem eu falei, como que não te cause nenhum tipo de lesão em tecido mole. Então você vai imaginar você usando um protetor de MMA para o rugby, você vai ter que correr um campo inteiro. Aquilo ali é muito pesado para uma pessoa que vai correr. Então você tem que pensar em algumas características até mesmo da própria modalidade esportiva, né? Das regras. Então tudo isso é estudado dentro da odontologia esportiva também. Então é legal a galera ficar ligado com isso, porque às vezes vai numa loja, vê que tem lá um protetor que é tipo, o cara é jogador de futebol americano. Exato. E tem na loja um protetor, mas de repente ele é específico, a gente vê muito disso até. Um protetor que é de MMA, né? Você vai comprar, aquele ali não tem nada a ver, não vai te dar mobilidade, você vai ter que tirar às vezes para falar, para respirar. E tem um outro porém também, às vezes você vai comprar esse de loja, né? E hoje existem protetores duplos que a gente chama, que são grudados, né, no superior e no inferior. Isso daí a gente condena completamente hoje na odontologia, porque protetores duplos, quando você encaixa, você tem um travamento da mandíbula. A tua mandíbula ela é feita para se movimentar quando você leva impacto. Quando você leva impacto na sua mandíbula e ela se movimenta, você tem uma dissipação natural de força. Se você estiver usando um protetor que deveria estar protegendo e estiver travando a sua mandíbula, ela já vai causar um outro problema. Se você levar um impacto direto numa mandíbula que não vai se movimentar, ela vai concentrar toda a força naquele ponto. Aí galera, mais uma das coisas importantes é para ficar ligado. E outra coisa também que é importante a gente falar é que muitos atletas não sabem também, mas a proteção, né, quando a gente coloca um protetor bucal, ele não vai proteger dente, apenas os dentes. Quando a gente pensa em protetor bucal, ele é totalmente projetado para proteger dente, tecido mole, tecidos ósseos e inclusive articulação. Porque quando você encaixa um protetor bucal na sua boca, você cria um espaço na tua articulação que é o encaixe da tua mandíbula na base do crânio ali, né? E quando isso acontece, você tem um afastamento dessa área. Se você levar uma pancada no queixo, por exemplo, que é de baixo para cima,
você não leva, a tua probabilidade de levar um nocaute, que a gente chama, é menor. Galera, isso é importantíssimo. Então, além disso, essa parte do... E a mandíbula também, né? Quando você tem um impacto na mandíbula, por que a gente condena protetores bucais duplos? Porque quando você tem um protetor bucal duplo, aquela proteção inferior faz com que a sua mandíbula fique travada. E por que a tua mandíbula não pode ficar travada? Porque ela já se... Você já reparou que a nossa mandíbula é a única parte do nosso corpo que se movimenta de forma dupla, né? De forma conjunta. Quando você leva um impacto nessa área e ela sai em projeção lateral, isso já dissipa impacto. Então o impacto que você recebeu já dissipa as forças de impacto. Então o impacto que você recebeu na mandíbula e ela se desloca para o lado, você já tem uma dissipação, ou seja, uma leve proteção natural da própria mandíbula. Se você estiver usando um protetor que trava esse movimento, a probabilidade de você ter lesão é alta. Um outro tipo de lesão, você vai concentrar muito mais, né? Exatamente. Então, vários motivos pelo qual, aí, galera, o protetor bucal, nesse sentido, um protetor bucal profissional, vamos dizer assim, né? Exato. É importante para a sua segurança. Então, de novo, para quem está fazendo, principalmente para a galera que está fazendo esporte de contato, né? Dificilmente a gente vai ver um jogador de futebol usando um protetor assim, talvez, né? Talvez em situações específicas. Né? Hoje em dia é um pouco até mais... tem, né? Apesar de ser difícil, já tem alguns casos bem interessantes, até posso mostrar depois para vocês, dentro do futebol. Tem já mas jogador, que... Oi? Tem já jogador usando? Tem jogador que usa, mas infelizmente para o futebol hoje a mentalidade ela ainda é um pouco, como é que eu posso dizer, se usa muito para algo que já aconteceu. Eles não usam por uma prevenção. Até já existiu jogadores que me procuraram para fazer. Existe uma utilização, mas por ser culturalmente a maioria não usar, acaba não sendo algo tão comum quanto você vê no futebol americano, como você vê no rugby, por exemplo. Eu lembro um jogador do Palmeiras, o Magrão, que uma vez num jogo, em algum campeonato, ele tomou uma cotovelada e ele perdeu os dentes da boca. Magrão, tem vários exemplos. Tem. Magrão, e recentemente, inclusive, esse tipo de lesão de cabeça e pescoço, incluindo os dentes, ela está maior. Hoje estima-se, isso é dado da FIFA, não sou nem eu que estou falando, estima-se que isso no futebol, falando, 10%, existe uma chance de 10% de acontecer uma lesão bucal de médio grave em todo o jogo de futebol. Em um jogo de futebol a probabilidade é de 10%. Então assim, parece pequeno, mas a quantidade de jogos que você tem durante uma temporada, isso acarreta em diversas situações. A gente já vê também a galera do basquete, por exemplo, né? O basquete é a modalidade número 1 de lesões bucais no mundo, segundo é o futebol. É o basquete e o pessoal acha graça, né? O pessoal, até no NBB, teve uma entrevista com um jogador, agora não lembro agora quem foi, e acho que é até melhor também não falar, mas que ele falou que a proteção é coisa de pessoas que tem medo de expor, vamos falar assim... Mas o LeBron James usa, pô. LeBron James usa E ele sendo daquele tamanho. Ele sendo daquele tamanho ele usa, mas por quê? Porque ao mesmo tempo que ele recebe, ele também dá a pancada. Então, o basquete a probabilidade é maior porque também a mobilidade são de membros superiores, né? Então, isso explica também. Fiquem ligados, se você pratica esporte de contato, de colisão, acho que é um investimento na sua segurança, podemos dizer assim, né? É mais faz parte do equipamento, acho que tem que ser uma coisa, às vezes não é obrigatório, mas é uma coisa que qualquer atleta deveria pensar nisso, né? Exatamente. E a proteção também, quando a gente leva em conta a proteção, não é só pensando no estado biológico. Você também tem que pensar que se você perde um dente a médio e longo prazo, você tem um custo de vida de uma reposição protética ou de implante que gira a torno de 15, 20 mil reais na sua vida, fazendo manutenção, fazendo implante. Então não é só a proteção, você pensa que às vezes você paga 10, 20 vezes mais barato para poder fazer um protetor bucal do que ter que gastar tudo isso e ainda ter um estresse de ficar voltando regularmente por conta de um dente perdido. Se for um, né? Se for um, exatamente. Às vezes vai mais de um. Às vezes vai o mesmo várias vezes. Vai o mesmo várias vezes, vai outros dentes, né? É isso aí, então galera, fiquem ligados, a gente vai agora, vamos lá pra fazer a moldagem. Vamos fazer a moldagem, só pra galera entender como é que funciona o procedimento. Então, como é que funciona? O cara vai lá, faz a moldagem. Primeiro ele vai passar por uma avaliação. Por que a avaliação é importante? Vamos supor que você é um atleta, você precisa de um protetor bucal, mas você já perdeu um dente e você não tem tempo de fazer um implante, você não tem tempo de fazer uma prótese para depois fazer o protetor bucal.
Ah, doutor, eu posso fazer um protetor bucal que preenche essa necessidade? Dá. Por quê? Porque hoje a gente consegue fazer um protetor bucal que, em vez dele recobrir a área que você não tem dente, a gente consegue fazer um preenchimento interno desse protetor, onde você não tem o dente, e ele fica com o espaço preenchido ali. Se você levar uma pancada onde você não tem o dente, sem essa técnica, o que acontece? Você tem um osso sem dente, sem proteção, a probabilidade de lesão também é maior. Tá? Então precisa também ter técnicas específicas para pacientes específicos. Daí depois dessa variação, aí você vai fazer a moldagem, faz o modelo de gesso. No modelo de gesso a gente trabalha esse tipo de variações, ou também pacientes que usam aparelhos ortodônticos. Enfim, para todos os casos existe uma técnica específica para fazer. O cara que usa um aparelho, por exemplo, fixo, o cara pode usar? Pode, com certeza. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Perda de dente, aparelho ortodôntico, pacientes que são prognatas. Prognatas seriam pacientes que têm a mandíbula projetada, existem técnicas específicas também. O que é uma mandíbula projetada? São pacientes que fecham a mandíbula para frente. Para frente, entendi. Isso. Aí algumas pessoas falam, poxa, mas aí vai usar um protetor bucal, mas ele leva o impacto primeiro no queixo. Como é que funciona? Existe também uma técnica que a gente consegue fazer um protetor superior e inferior, porém esse protetor inferior não trava a mandíbula. Entendi. Ele fica distinto, então não teria nenhum problema. Interessante. Então daí depois disso, aí ele vai, faz a moldagem, faz o modelo de gesso, o dentista vai confeccionar então o protetor bucal em cima de um equipamento que a gente tem especializado para isso, vai fazer a customização a gosto do atleta e depois tem um ajuste final na boca para saber se está tudo ok, se não tem nenhum incômodo, se não está se não tem nenhuma área do protetor que está incomodando o atleta. Às vezes pode acontecer, a gente também ajusta na hora. E é muito importante falar que existem 4 tipos de protetores bucais hoje no mercado, isso tecnicamente falando, né? Seriam termos técnicos, mas para vocês entenderem, existe protetor tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Tipo 1, encontrados em lojas, que você nem sequer aquece, praticamente não existe mais. Sem aquecimento. Sem aquecimento, aqueles que você coloca e difícil ver isso, né? Hoje é mais difícil, mas por muito tempo esse protetor existiu no mercado. Né? O tipo 2 ele é um termoplástico, ele é bem parecido com esse, só que é o que vocês conhecem, que você aquece e molha. Tá? O tipo 3 ele já é realizado com o cirurgião dentista, mas não é o que a gente vai fazer hoje. Tá? Por quê? Porque o tipo 3 ele é um protetor bucal realizado num equipamento a vácuo. O vácuo ele faz a termoformagem em cima da boca do paciente moldado, porém não tem a mesma força do equipamento a pressão. E aí entramos no tipo 4. Protetores tipo 4 são protetores que a gente faz uma moldagem, reproduz a boca do paciente, porém na hora de você fazer o protetor, você faz um equipamento de uma qualidade muito superior. E aí a gente tem um protetor que tem uma vida maior, uma durabilidade maior. Você tem até mesmo a parte estética, quando você faz a customização ela fica melhor porque existe uma pressão muito superior ao vácuo. Um produto muito acima da qualidade. Então, a galera que daqui da região de Santos, da região da Baixada, mas também de outras regiões de São Paulo, o cara quer vir fazer, como é que funciona? Demora quanto tempo para fazer isso? Olha, a gente precisa fazer uma moldagem que dura cerca de 10 minutos, é uma coisa super rápida. Né? O modelo o gesso, a gente vai vazar esse gesso para ficar pronto, ele precisa tomar a presa dele, deve demorar cerca de 30 a 30 minutos, 45 minutos mais ou menos. Então você juntando isso com a moldagem deve dar 1 hora só para você ter a boca reproduzida. É algo relativamente muito rápido, né? O paciente às vezes não é daqui, ele pode esperar esse período aqui, a gente faz a pressão do material do protetor, que seria o EVA, o etilvinil acetato. Isso eu posso explicar também, né, mais para frente para vocês. E fazemos o recorte desse protetor adequadamente para a modalidade, a espessura adequada também. Este processo demora um pouquinho mais, cerca de 1h30, 2 horas. Mas juntando tudo, cerca de 3 a 4 horas você sai com o protetor na hora. Então é isso aí, galera. 4 horas mais ou menos para você poder fazer um protetor bucal profissional. É uma coisa relativamente rápida, com um custo-benefício também bom, porque, que nem você falou, às vezes você vai se machucar, vai gastar uma baita grana. Reabilitar, né? Exato. Então, de repente, poxa, 4 horas só, pega um final de semana, vem aqui para Santos, dá um Dr. Caio aqui já passa para você todos os lugares para você conhecer, depois você volta, já pega ele pronto, vai para casa, vai treinar, vai fazer seu esporte.